Muito bom dia, ouvintes da Clube. Hoje eu estou aqui com uma visita ilustre, ela que está surgindo cada vez mais forte, não apenas no âmbito de Porto Alegre, mas agora no âmbito estadual. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, comandante Nádia, do Partido Liberal. Bem-vinda à Clube. Olha, é um prazer estar aqui contigo. Eu já sei que o apelido é Cabelinho, então vou chamar de Cabelinho para a gente ficar aqui já mais amigo. É um prazer estar aqui na Rádio Clube contigo, com essa audiência que eu tenho certeza que é maravilhosa, uma audiência que está junto com vocês, porque tem informação legal, tem entrevista, tem música, tem o jornalismo correto, aquele que deixa o ouvinte formar a sua opinião, aquele jornalismo ético, transparente, que falta tanto, né, em alguns meios de comunicação, mas eu tenho certeza e estou aqui porque a Rádio Clube está sempre primando pela veracidade dos fatos. Muito obrigada pela oportunidade. Essa é a nossa ideia. Comandante, vamos primeiro falar, né, terceiro mandato de vereadora, crescendo exponencialmente eleição após eleição, sua votação. Vamos começar com a ideia, a senhora está aqui fazendo agenda aqui no interior, na Serra Gaúcha. Qual que é a sua pretensão para 2026? Bom, tu falaste uma coisa bem interessante, viu, Cabelinho? Eu sou tenente-coronel da Brigada Militar, importante a gente dizer isso, né? Fiz toda a minha carreira, 28 anos na linha de frente, combatendo o crime, protegendo o povo gaúcho. Tive a honra de ser a primeira mulher a comandar um batalhão de polícia militar no nosso estado, mostrando que as mulheres podem e devem estar em espaços diferenciados, seja na direção de uma empresa, na presidência de algum local, no comando. E essas mulheres hoje podem estar onde elas quiserem. E eu tenho certeza que eu cheguei a ser a primeira mulher comandante por conta do conhecimento, né, da qualificação, da trajetória que eu tive dentro da Brigada Militar. E é isso que nós procuramos, é isso que nós devemos procurar, enquanto homens ou mulheres, brancos, negros, né? Pessoas com deficiência ou não, idosos, jovens, nós devemos buscar sempre a meritocracia e não as características, né, que nos diferenciam e que muitas vezes são importantes na construção de uma sociedade que tem uma diversidade, né, que diverge em algumas coisas, converge em outras. Isso diz respeito ao nosso eu. E também, né, sou a criadora da Patrulha Maria da Penha, dessa questão da violência intrafamiliar, que infelizmente nós tivemos aí um último caso que eu acho que chocou todo mundo, né? Chocou homens e mulheres, daquela mulher dentro de um elevador, simplesmente tomando 60 socos ali. Eu tenho certeza que pais de meninas se colocaram naquele lugar ali e nem precisam dizer o que fariam com aquele agressor ali, covarde, né? Que ela não tinha nem para onde ir, desfigurou todo o rosto da menina, que teve que passar por várias cirurgias, mas a mácula, a cicatriz física, a cirurgia acontece, mas o que fica mais é a dor na alma, né? A cicatriz na alma, no psicológico, que não termina nunca mais. E tu falaste de um negócio bem legal, né? Na questão do meu crescimento político, né? Que é o quê? Que em 2016, quando eu ingressei pela primeira vez na política, eu acabei fazendo quase 7.000 votos para vereadora. Uma votação muito extraordinária. Uma primeira vez. Primeira vez, 7.000 votos. Depois, na segunda eleição, no meio de uma pandemia, em 2020, as pessoas não queriam nem conversar na rua com medo da Covid, pegar material muito menos, ninguém mais se reunia, e mesmo assim eu quase dobrei a minha votação, fazendo 11.000 e tantos votos. Foi também muito expressiva. E agora, o ano passado, em 2024, 18.172 votos. Isso significa o quê? Maravilhosa.
um crescimento, como tu começasse a falar, né, no início da nossa entrevista, que mostra um conhecimento da comandante Nádia, que as pessoas começaram a me conhecer mais, e a credibilidade, né, de um trabalho sério, um trabalho de quem está na política para emprestar conhecimento, para melhorar a rua, para transformar aquilo que eu entendo que não está bom, buscando sempre pessoas que pensam iguais. Nós temos que nos reconhecer. Quais são os teus valores? Quais são os meus valores? Quais são os valores de quem está nos ouvindo hoje? Eu tenho um posicionamento muito forte, posicionamento muito certo, assim, digamos, para mim bandido é bandido, mocinho é mocinho. Tu não fica em cima do muro. Não titubeio nunca, né? Não tenho uma atitude titubeante, não fico, para onde que eu vou? Não, meu posicionamento é muito forte, óbvio que não agrada a todo mundo, nem Jesus agradou, né? Quem sou eu para tentar agradar? Mas na política eu não vim para agradar, eu vim para fazer o certo. E muitas vezes fazer o certo é mais difícil, mas eu não vou abrir mão em nenhum momento dos meus valores, são inegociáveis. Vereadora, como que tu tá vendo o momento de Porto Alegre? Depois eu quero falar um pouquinho do Estado e até nível Brasil, mas Porto Alegre, por exemplo, polêmicas do plano diretor, um plano diretor que está sendo muito discutido e, obviamente, está sendo bem polêmica toda a negociação, audiência pública e tudo mais. Como que tu tá vendo essa situação de Porto Alegre, que mobilidade urbana caminha junto com o crescimento? Como que tu tá vendo tudo isso? Qual que é a tua opinião sobre isso? Veja bem, né, Cabelinho, tem o pessoal da vanguarda do atraso, sabe? Aquele pessoal que gosta do quanto pior, melhor. É um pequeno grupo que grita muito, judicializa tudo, e o plano diretor de uma cidade, não só de Porto Alegre, mas de Gramado, de Canela, de Santana do Livramento, de Tramandaí, enfim, seja de onde for, ele é fundamental para dar diretrizes de como a cidade vai se portar em 10 anos. É muito pequeno a gente falar que um plano diretor fala somente em altura de prédio ou adensamento demográfico. Ele é mais do que isso. E tu falaste um ponto, mobilidade urbana. Fala-se no plano diretor. Habitação, empreendedorismo, praça, meio ambiente, turismo, mobiliário urbano, que são paradas de ônibus, bancos, enfim, tudo isso está no guarda-chuva de um plano diretor. E por que é importante ter um plano diretor na cidade? Ele, como eu disse, né, ele é diretriz, ele define metas e diz o que pode e o que não pode ser feito. E o plano diretor tem uma duração em todos os locais, isso não é a comandante Nádia que está dizendo, isso é legislação, de 10 anos. A cada 10 anos, um plano tem que ser revisto. E por que isso? Porque as coisas mudam. O mundo é dinâmico, né? As pessoas são dinâmicas, a vida é dinâmica. E eu dou um exemplo aqui para quem está nos ouvindo. É quase como tu comprar um apartamento, né? E tu definir as peças. Bom, aqui vai ser o quarto do casal, aqui é o quarto do filho mais velho, aqui vai ser um escritório, aqui é o quarto do filho mais novo. E a vida passa. Os filhos casam. Bom, há necessidade de deixar aquele quarto ali? Será que essa sala não poderia ser redimensionada? A gente faz isso dentro de casa. A gente readequa o nosso ambiente dentro de casa para aquilo que a gente precisa. E a cidade não é diferente. A cidade também tem que se reorganizar, porque a partir do momento que tu não tem um plano diretor que é vivo, que foi construído não só por técnicos, mas ouvidas pessoas nas suas diversas regiões, ele tende a ter um crescimento desordenado. E isso tem acontecido em Porto Alegre. Muitas vezes, e o último plano diretor aprovado em Porto Alegre, aliás, ele foi revisado, foi de 2010. 15 anos já, né? 15 anos. E há mais de 6 anos está sendo discutido o novo plano diretor, revisado, enfim. Já aconteceram mais de 238 reuniões. Reuniões, audiências públicas, reuniões temáticas, oficinas. E agora, né, tivemos há pouco
uma grande audiência pública no Araújo Viana, possibilitando que as pessoas pudessem ali tirar suas dúvidas, trazer sugestões, pedir para que alguma coisa saia do plano, seja acrescentado. E veja bem, né? Aquele pessoal que eu falei antes para ti, da vanguarda do atraso, entrou na justiça para não ter audiência pública. Veja bem, quem quer o diálogo, quem quer democracia, entrou na justiça e ganhou uma liminar para não acontecer a audiência pública que aconteceu agora no sábado. Que acabou acontecendo. Que acabou acontecendo porque a Procuradoria-Geral do município entrou com um recurso e acabou ganhando. Então, voltou a ter a audiência pública, que tinha mais de 3.500 pessoas inscritas. Aconteceu no auditório Araújo Viana, e era mais uma torcida de sigla partidária do que uma questão técnica de debate e de discussão. Eu estou como presidente da Câmara, como tu bem falaste, eu tenho maior interesse de que esse plano seja discutido, debatido, aonde? No foro adequado, que é dentro da Câmara de Vereadores, porque ali, em Porto Alegre, tem 35 vereadores que compõem a maior diversidade de Porto Alegre, os maiores diversos segmentos, diversas regiões, diversas comunidades. A representatividade, né, vereador? Representatividade que ali tem que ser discutido, votado, aprovado ou não, emendado, colocando emenda, tirando emenda, enfim, mas ele não pode ser engavetado, porque senão nós estamos fazendo exatamente o que nós não devemos fazer, é ficar de mãos amarradas. O Legislativo Municipal tem o dever de fazer as coisas andarem. Por quê? Porque as cidades como um todo têm pressa e não pode vereadores de um município, né, o legislativo, enfim, como um todo, ser o cerceador daquilo que tem que acontecer para que se ande, mesmo que seja para dizer não pode ficar parado. Perfeito. Vereadora, a nível estadual, seu partido, né, vai ser um player importante nessa próxima eleição. Tu já é uma pré-candidata a deputada estadual, e como que tu está vendo a movimentação do Partido Liberal em relação a uma eleição que não vai ter o atual governador, né, nem pode, pelo certo. Como que tu está vendo toda essa movimentação e o papel do Partido Liberal nessa próxima campanha? Olha, o Partido Liberal foi um partido que cresceu muito na última eleição, né? Nós fizemos muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores em todos os municípios aí, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. É um partido muito forte de valores, né? Sou eu, né? É a comandante Nádia. Sim, o certo é certo, o errado é errado. E nós estamos já trabalhando o nome do Zuco como pré-candidato a governador, né? O Luciano Zuco, que vem também da área militar, né? Tenente-coronel do Exército, eu sou tenente-coronel da Brigada Militar, mas que traz no DNA dele a retidez, a ética, a gestão. E eu acho que qualquer lugar precisa de um bom gestor, seja dentro de casa, seja numa empresa, seja aqui na Rádio Clube, seja no governo do estado, seja numa prefeitura. Gestão é o primeiro papel mais fundamental que um ordenador de despesas deve conhecer, que um gestor deve fazer. Por quê? Porque o orçamento é curto. Aliás, o orçamento vem do pagador de impostos. São dos impostos, somos nós que pagamos os tributos que os empresários pagam, as empresas, as indústrias, o preço que nós pagamos num cafezinho, numa água, tudo isso é revertido para que o gestor possa fazer mais com menos. E o gestor é aquela pessoa que tem que saber aonde investir melhor. Quais são as diferenças da região da Serra, do litoral, da fronteira, porque o nosso Rio Grande do Sul é imenso. E um gestor que não conheça as dificuldades, que não conheça as demandas, que não conheça o que precisa ser feito, ele não é um bom gestor. E por isso nós temos feito toda uma fala,
todo um acompanhamento com o Zuco, que ele é essa pessoa no nosso entendimento. É um gestor transparente, ético, que tem um compromisso enorme com o povo gaúcho, com a liberdade, com os valores da família, de fortalecimento do empresário, de fortalecimento das polícias, que devem ser fortes, contrário a muitas coisas, né? Contrário à liberação de drogas, contrário ao aborto de qualquer forma, de qualquer espécie, em qualquer tempo, contrário a essa questão de invasões. Isso nós precisamos, né? De pessoas comprometidas. Por isso, né, estamos trabalhando ali, acho que um papel fundamental do Partido Liberal, que tem muita gente boa, tem muita gente que acredita na boa política. Bom, o bloco está passando voando, a gente tem tempo, infelizmente, mas eu queria uma palavra da senhora aqui para a região, né? Uma região que tem como matriz econômica mais forte, obviamente, o turismo, mas tem outras áreas que estão se desenvolvendo. Nós temos uma área industrial forte também, uma área agrícola, principalmente Gramado, né? Com as linhas funcionando muito bem. Queria uma palavra aqui para a nossa região. Eu sempre digo, né? A infraestrutura é o fundamental para que os municípios, e principalmente aqui a Serra, possa ter o ir e vir e possa ser competitivo. Quando tu não tem estradas, quando não tem aeroportos, quando tu não tem viabilidade de insumos chegar, produtos saírem e vice-versa, tu tem uma parada no crescimento do progresso, seja do desenvolvimento econômico / social. Então, assim, infraestrutura é algo fundamental. A gente sabe aqui que Gramado, Canela tem um potencial enorme em turismo e me preocupa a reforma tributária, porque nós sabemos que muito do turismo aqui são serviços. Sim. E os serviços, né, vai ser impactado diretamente por conta do ISS. E veja bem aqui, todo município, né, o gestor, o prefeito, tem 3 impostos que ele gerencia para poder fazer as políticas públicas. É o IPTU, né, que ele é findo, pagou IPTU, deu, e TBI, que é a transmissão de bens imóveis, né? Tu compra casa, tu compra um terreno e tu faz essa transmissão e tem um imposto. E o maior imposto, eu diria assim, que é aquele que dá a fluidez, que hora tá mais alto, hora tá mais baixo, mas que mantém uma linha básica, é o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. E quando a gente fala em serviço, a gente fala em quê? Em manobrista, a gente fala em engenheiro, a gente fala em cabeleireiro, a gente fala em dentista, a gente fala em médico, a gente fala em garçom, a gente fala todas as pessoas, jornalista, também. Nós falamos em arquitetos, nós falamos no fotógrafo, nós falamos no videomaker, nós falamos em tantas pessoas que hoje ajudam e auxiliam a partir do ISS o seu município, que com a reforma tributária, grande parte desse ISS será levado aonde? Para um poder central, ou seja, Brasília mais uma vez fica com poder econômico, tirando autonomia direta dos municípios de poderem crescer, melhorar, dar condições de políticas públicas para o seu povo / turistas / empreendimentos que possam vir a aumentar. Então, assim, nós estamos num momento bem complicado, em que as pessoas não podem fazer igual o avestruz, né? Botar a cabeça para baixo da terra e dizer não é comigo, porque é com todo mundo. É com nós. Até quem está pensando que não é com ele, no cafezinho que tu toma, tem imposto. No jornal que tu abre, no rádio que tu escuta. Então, assim, tudo vai ser impactado. E pode ser para pior ou para melhor. Então, o trabalho que nós temos que fazer, as pessoas que nós temos que escolher, devem ser muito bem cuidadas. Se eu posso dar um conselho para as pessoas que nos ouvem, não pensem, escolham aquelas pessoas que já têm um trabalho. Não escolham aqueles surfistas, né, que caem do nada, né, aquele que vem de paraquedas, agora eu vou começar a fazer. De onde que é? O que já fez? Como que está dentro do cenário, né? É alguém que é comprometido, não é? Enfim,
O Centrão é complicado, viu? Eu diria assim. O Centrão é complicado. Esse Centrão aí, que muitas vezes está em cima do muro, às vezes não vota como a gente quer. Então, enfim, fica aí o meu agradecimento de novo a ti, a Rádio Clube, aqui, a todos os colaboradores que fazem a rádio maior, melhor, e dizer aí aos ouvintes, né, não desistam. Sozinhos a gente não faz nada, juntos a gente faz muito e melhor. E me acompanhe aí, quem puder, nas minhas redes sociais, @comandante Nádia, no Instagram, no Facebook, no X aí. Compartilhem lá o que vocês acharem legal, deixem sugestões, críticas são sempre bem-vindas, críticas construtivas, né? Tem gente ali que entra ali só para falar bobagem, né? Essas aí eu nem ouço, porque eu gosto de pessoas que são inteligentes e que possam discutir de uma maneira que a gente construa realmente, inclusive na diversidade, né? Comandante, muito obrigado pela visita. Espero que tu volte outras vezes aqui, sempre bom conversar contigo. Com certeza, obrigada e um grande beijo a todos aí. Sigamos fortes e firmes. A gente vai encerrando o bloco e até a próxima.